Todos nós gostamos de comer, certo? Sim? Sim. É claro que sim. Especialmente se for aquele churrasco, né, de domingo suculento, na quinta-feira, lá na casa do Alex, sempre tem um muito joia. Ou se você é uma pessoa mais dos doces, né, aquele bolo de chocolate, no verão, aquele açaí, aquele sorvete para refrescar. Todos nós gostamos, isso são bênçãos que Deus nos proporcionou para nós desfrutarmos aqui na terra. Agora, toda bênção que o Senhor nos deu corre o risco de ser usada inadequadamente por nós, que somos pecadores. É o que por vezes acontece com o descanso. O descanso é uma bênção. Deus nos deu a oportunidade para descansar. Muitas vezes nós abusamos do descanso, dormimos mais do que deveríamos, somos preguiçosos e tudo mais, nos atrasando para nossas atividades, nossos compromissos e assim por diante. E não é diferente com a comida. Todos nós aqui, em algum momento da vida, eu tenho certeza, que já comemos mais do que nós deveríamos, passamos dos limites. E claro, quem sofre com tudo isso é o nosso corpo, que é um presente que Deus nos deu. Bom, o fato é que eu e você somos chamados por Deus para glorificá-lo em todas as áreas da nossa vida. Nosso catecismo maior começa respondendo essa pergunta: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Isso significa todas as áreas da nossa vida, incluindo a nossa saúde. E talvez você nunca tenha parado para pensar biblicamente sobre esse assunto, mas a Bíblia confere mais importância a esse assunto do que você imagina. Por isso, nessa noite, eu quero te mostrar como glorificar a Deus com a nossa saúde não é apenas um mero conceito social, né, do nosso mundo fitness de hoje, mas sim uma responsabilidade cristã. Cuidar da nossa saúde é ser mais crente. Então, nessa noite, eu quero falar sobre glorificando a Deus com a nossa saúde. E para falar sobre isso, nós leremos 3 textos, e o primeiro deles se encontra em 2 Coríntios. Abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios. Crianças, prestem atenção aqui. Valentina, Sara, Laura. Oi, Laura. Vocês gostam de brincar? Esconde-esconde, andar de bicicleta, ou comer doces, um monte de comida. Gosta, Sara? Sim, gostam? Pois é, todas essas atividades são coisas que a gente faz com o nosso corpo. Comer, brincar de esconde-esconde. E o que a gente vai falar aqui nessa noite é que tudo isso que a gente faz, quando a gente brinca de esconde-esconde, quando a gente anda de bicicleta, ou quando a gente come um chocolate, a gente deve glorificar a Deus. Gravem isso, glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Por isso aí na folha de vocês, eu quero que vocês desenhem quais brincadeiras, na primeira parte, quais são as brincadeiras que vocês podem fazer para glorificar a Deus. Está vendo todo esse espaço branco? Quero que vocês desenhem isso. E na parte de baixo, depois que vocês terminar, eu quero que vocês... Está vendo que tem um monte de comida aí? Está vendo, Vale? Tem um monte de comida, um monte de coisa. Eu quero que vocês circulem quais comidas você acha que você deveria comer mais. Tá? E aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Pessoal mais velho que pegou as folhas? Samuel, pegaram? Gabriel. Eu quero que vocês escrevam aí para mim o que significa para você glorificar a Deus. Tá? Escreva e depois preste atenção que a gente vai falar aqui. E aí escreva na parte de baixo como nós podemos glorificar a Deus com a nossa saúde. Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14 até o verso 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 14 em diante.
Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Irmãos, a cidade de Corinto foi uma cidade muito importante para o Império Romano na época do Novo Testamento. E por que isso? Bom, se você pegar, no fim da tua Bíblia geralmente tem uns mapas que a gente não costuma usar muito. Se você dar uma olhada depois lá naqueles mapas, você vai ver que a cidade de Corinto, ela ficava entre dois estreitos de passagem. Então tem um mar, tinha um braço do mar, tinha um estreito, a cidade de Corinto ficava bem no meio desse estreito. E para você ir à cidade de Corinto, ela possuía então, no meio desse estreito, 16 quilômetros de extensão, e ela ficava em direção ao caminho de Roma, que era a capital do Império Romano. Então, as grandes embarcações que estavam viajando em direção a Roma, elas tinham basicamente duas opções de viagem. Elas poderiam viajar pelo grande mar Mediterrâneo até chegar a Roma, ou elas poderiam pegar esse braço do mar, chegar em Corinto, atravessar as mercadorias por esses 16 quilômetros, pegar outra embarcação e chegar até Roma. Bom, a primeira opção, que era viajar pelo mar, oferecia uma viagem muito mais longa, eram 320 quilômetros a mais que eles tinham que percorrer, e além de ser uma rota extremamente perigosa. Se você viajasse pela rota do mar Mediterrâneo, existia uma passagem onde havia muitas tempestades, chamado Cabo de Malha, que havia um ditado entre os marinheiros que eles diziam assim: quando você dobra Malha, esqueça-se de casa. Basicamente, se você quiser ir pelo mar Mediterrâneo, você até pode ir, mas a probabilidade de você voltar para casa era muito, muito pouca. É óbvio que as pessoas, entre essa opção de quase morrer, perder a vida, e ter que fazer um trabalhinho a mais, de desembarcar as mercadorias, atravessar Corinto e continuar a viagem, elas optavam pela cidade de Corinto. Por essa razão, a cidade de Corinto ela se tornou uma das cidades mais importantes do Império no período do Novo Testamento. Ela não se tornou apenas uma referência comercial, mas também uma referência cultural. Nós podemos ver Paulo mesmo falando que era na cidade de Corinto que tinha o templo da deusa Afrodite, e Corinto era uma verdadeira Las Vegas, assim, onde as pessoas transitavam, comerciantes, pessoas que estavam passando lá simplesmente por momentos culturais, as Olimpíadas por vezes aconteciam lá. Corinto tinha de tudo, de tudo. E Paulo, missionário, evangelista, visionário como ele era, ele decide plantar uma igreja exatamente na cidade de Corinto. E ele começa um trabalho lá nessa cidade. Agora imagine que nós vamos plantar uma igreja na cidade de Las Vegas. Né? Tem aquele ditado que você faz em Las Vegas, fique em Las Vegas. Acontece de tudo. As pessoas que trabalham lá em Las Vegas estão acostumadas a ver um monte de coisas que para a gente pode parecer um absurdo, mas para eles é muito natural. Eles estão acostumados a ver tudo que é tipo de coisas. A igreja de Corinto enfrentava a mesma coisa. Quando nós lemos as cartas de Corinto, nós vemos, por exemplo, no capítulo 5 da primeira carta, Paulo exortando um homem que teve relações sexuais com a sua madrasta ou a sua mãe. Nós não sabemos direito. E as pessoas na igreja de Corinto estavam tratando isso como uma coisa natural. Você consegue perceber o nível de perversão moral que existia na cidade de Corinto? E por isso, Paulo dedica 4 cartas para a igreja de Corinto. 4 cartas ele escreve direcionada, 2 nós perdemos,
Mas duas nós temos até hoje, e essa segunda carta que nós temos, na verdade, é a última carta, é a quarta carta que ele escreve para a cidade de Corinto. E aqui no capítulo 5, essa passagem que nós lemos, Paulo está tratando de um assunto bastante simples, mas bastante fundamental, que é o Evangelho. O que Paulo está relembrando aqui os coríntios, mesmo depois de ter escrito já 3 cartas, é que aqueles que estão em Cristo, eles morreram com Cristo, eles crucificaram a sua carne, os seus desejos, as suas paixões junto com Cristo, e agora eles são nova criatura. Eles são uma nova criatura. E por isso agora eles não devem mais viver conforme as suas motivações, a sua natureza pecaminosa, mas sim, deixando para trás todas essas coisas, eles devem caminhar com um novo viver. O que Cristo está mostrando para eles é mais ou menos isso. Olha, Cristo constrangeu-nos com o seu amor, morrendo por nós. E agora nós não vivemos mais para nós mesmos. Cristo, ele deu tudo dele por nós na cruz. E agora o que Paulo está dizendo, o mínimo que se espera de nós é que agora nós tenhamos um novo viver por causa de Cristo. Não porque nós queremos obter essa salvação, não porque nós queremos alcançar o céu pelas nossas obras, mas pelo simples fato como um ato de gratidão, porque Cristo deu tudo dele por cada um de nós. Os nossos sonhos, as nossas vontades, tudo está submetido aos sonhos e às vontades de Deus. Não são mais nossos. Nós deixamos a escravidão do mundo, nós deixamos de sermos servos de Satanás para sermos servos agora de Cristo. E neste momento a pergunta que se levanta em nossa mente é: o que são essas coisas antigas que Paulo fala aqui? Deixando as coisas antigas que se passaram, isso tudo se novo. O que são essas coisas antigas que se passaram e o que significa ser uma nova criatura? O que são essas coisas que Paulo está mostrando? Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. O que são essas coisas antigas que se passaram e o que significa ser uma nova criatura? Bom, para nós entendermos isso, eu quero que nós leiamos outro texto, já conhecido por todos nós, que se encontra em Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, vamos ler do verso 16 até o verso 23. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16, em diante diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que Paulo possa explicar aqui é que a partir do momento que nós deixamos as coisas antigas e nós
estamos em Cristo, nós passamos a ser uma nova criatura. E agora, como sendo uma nova criatura, o Espírito Santo vem habitar em nós. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que habita na vida de cada cristão. E ele nos influencia diretamente e diariamente nas nossas decisões e nas nossas ações. Mas é claro que a nossa carne, que ainda habita em nós, ela tende a nos influenciar de maneira contrária à vontade do Espírito Santo que está em nossa vida. E aqui, que fique claro, não existe meio termo. Não existe meio termo. Toda ação, toda palavra, todo pensamento que eu e você temos ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, ou ele é influenciado pelo Espírito Santo, ou ele é influenciado pela nossa carne. E é isso que Paulo passa a mostrar nesse texto. Paulo passa a mostrar aqui quais são os resultados e ações tomadas e guiadas pela carne e pelo Espírito Santo. Ele começa mostrando, a partir do verso 16 até o verso 21, uma lista de obras da carne, composta de 15 obras. São 15 obras. E elas podem ser divididas em 4 grandes grupos. As primeiras 3, imoralidade, impureza, indecência, prostituição, impureza, lascívia. Elas estão numa categoria de pecados que nós chamamos de moralidade sexual. O segundo grupo de obras da carne, nós podemos categorizar como idolatria, que é idolatria e feitiçarias. E o terceiro grupo, e o maior deles, são pecados relacionados à rivalidade. São 8 obras da carne, relacionadas à rivalidade. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Não é curioso que das obras da carne, o grupo maior é sobre rivalidade, é sobre inimizade, é sobre briga com o próximo, com o irmão, é sobre desentendimento, é sobre ciúmes, é sobre inveja, é sobre relacionamento, sim, com o próximo. Talvez porque esse pecado, essa obra da carne, esteja mais presente no nosso meio do que nós gostaríamos que estivesse. E o último grupo que Paulo passa a mostrar das obras da carne são pecados contra o nosso próprio corpo, que é bebedice e glutonarias. Em contraponto com essas obras da carne, ele apresenta agora o fruto do Espírito, da qual eu e você possuímos, se você está em Cristo, se você é uma nova criatura, composto de 9 características, de 9 facetas, como uma laranja. Todo eu e você, todos nós temos essas 9 características. E esse fruto também pode ser dividido em 4 grupos, dos quais o primeiro, amor, alegria e paz, se refere às qualidades espirituais mais básicas. Os outros, longanimidade, benignidade, bondade, se referem a virtudes que se manifestam nas nossas relações sociais. Então veja que tem uma relação que Paulo está estabelecendo. Como uma pessoa que luta contra a prostituição vai conseguir vencer este pecado? Com os primeiros frutos do Espírito, amor, alegria e paz. Uma pessoa que luta contra isso, o remédio está no fruto do Espírito, amor. Como uma pessoa que vive de rivalidade, com dificuldade contra as pessoas, vai lidar com esse pecado. O remédio está no fruto do Espírito, longanimidade, benignidade, bondade. Paulo vai fazendo essa relação. E por penúltimo, ele apresenta um grupo relacionado à nossa relação com Deus, que é fé e mansidão. E por último, em contraponto à bebedice e glutonaria, ele apresenta domínio próprio. E é nessas 2 características da obra da carne e do fruto do Espírito que eu quero que nós reflitamos mais essa noite. Paulo fala sobre domínio próprio. Nós, como cristãos, somos chamados a buscar desenvolver este fruto para a glória de Deus em e através do Espírito Santo. Significa que toda vez que eu e você não temos domínio sobre aquilo que nós comemos, ou aquilo que nós bebemos, ou a quantidade de sono que nós dispersamos no nosso dia a dia, ou até mesmo a rotina de exercício físico básico que nós deveríamos fazer para cuidar do nosso corpo, eu e você não estamos exercendo domínio próprio.
mas nós estamos deixando a obra da carne, bebedice, glutonaria, a conduzir a minha e a tua vida. É isso que Paulo está nos mostrando. O domínio próprio, por que nós deveríamos exercitar essa parte do fruto de domínio próprio? Primeiro, porque o Senhor espera que nós tenhamos domínio sobre os nossos desejos para glorificá-lo através disso. Eu e você vamos glorificar o Senhor com a nossa vida, com as nossas ações. Não acha que nós glorificamos ao Senhor só quando nós viemos aqui na igreja, cantamos uns hinos e está tudo bem? Assim, o que a gente faz da nossa porta para fora, de segunda a sábado, não tem nada a ver com o que nós fazemos aqui no domingo. Está tudo interligado. As minhas tuas alimentações, a forma com que nós cuidamos da nossa saúde está diretamente relacionado à glória de Deus. Você pode glorificar Deus com isso ou não. E essa deve ser a nossa primeira motivação. Exercer esse domínio próprio para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E por que o segundo motivo que nós deveríamos fazer isso? Porque o nosso corpo é a morada do próprio Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Você lembra do que Paulo falou para os Coríntios, nova criatura e as coisas velhas já passaram? É porque o nosso corpo agora ele é do Senhor. Quando as coisas antigas já passaram, uma pessoa que tem seu corpo aprisionado pelas obras da carne, por Satanás, ele vai usar o seu corpo para praticar todo tipo de coisas e de motivações carnais. Uma pessoa que está em Cristo, ela vai usar o seu próprio corpo para a glória de Deus. E agora eu te pergunto, você gostaria de morar numa casa suja? Sim, uma casa que não tem janela quebrada, assim, telhado, goteira, completamente bagunçado e tal, você mal sabe encontrar. Você gostaria de morar numa casa assim? Não. Então, por que a morada de Deus, que é o nosso corpo, nós tratamos de qualquer maneira, por vezes? O próprio Deus habita em nós, neste corpo. Este corpo que eu e você temos vai ser glorificado e é com ele que nós vamos passar a nossa eternidade. Ele é morada de Deus. Ele é morada de Deus. E caso você esteja pensando que isso não é tão sério como eu estou falando, abra comigo um terceiro texto. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. Primeira Coríntios, capítulo 3, verso 16 e verso 17. Diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Isso Paulo está falando sobre o nosso corpo. O homem ele é constituído de duas partes, corpo e alma. E nós temos uma tendência de enfatizar bastante a nossa alma, como se ela não tivesse relação direta nenhuma com o nosso corpo. Mas o que Paulo está nos mostrando aqui é que o nosso corpo é sagrado, porque o próprio Deus habita nele. Ele é morada do próprio Deus. Ou seja, tratá-lo de maneira desleixada, ou seja, não dormir a quantidade de horas adequada, não regrar nossa alimentação, ou não praticar o mínimo de exercício físico que nosso corpo precisa para se manter saudável, significa que nós não estamos cuidando do santuário de Deus. É isso que Paulo está falando. Cuidar da saúde não é um conceito meramente social, do nosso mundo social de hoje, ou simplesmente para você se sentir bem, ou algo do tipo, mas sim, eu e você, como cristãos, cuidamos da nossa saúde para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E nesse momento você poderia dizer, ok, entendi o conceito de nós cuidarmos da nossa saúde para a glória de Deus, mas como eu posso fazer isso de uma maneira correta? Como eu posso fazer isso de uma maneira correta? Então eu quero te apresentar aqui 4 conceitos
para que você observe, para cuidar biblicamente da tua saúde de uma maneira correta. O primeiro deles, bem importante, aprenda a diferença entre princípios e métodos. Isso é bem importante, grave isso. Aprenda a diferença entre princípios e métodos. Isso não serve não apenas para isso que nós estamos falando nessa noite, mas para outras áreas da nossa vida, eu vou te mostrar. A Bíblia, ela é um livro de princípios. Ela nos oferece princípios. E agora Deus nos deu diversas outras ciências e diversos outros profissionais que vão nos oferecer métodos para nós aplicar estes princípios. Então, nessa noite, eu te apresentei os princípios. Teu corpo é santuário do Espírito Santo. Cuidar da tua saúde é para a glória de Deus. Significa que você está exercendo domínio próprio. Como você vai fazer isso? Deus nos deu um monte de outros profissionais que nos oferecem métodos diferentes. O médico vai dizer o melhor método para você. Você pode dizer assim para mim, posso dar uma caminhadinha ali 3 vezes por semana? Para mim está ótimo, já estou cuidando. Tudo bem, você pode dizer assim, não gosto de ir na academia, chato, aquele monte de gente levantando peso, lá, música alta, não gosto. Tudo bem, você pode comprar uma bicicleta. Dá para dar uma pedalada. Não, mas pedalar não dá para mim. Essas rodovias aqui, tudo perigosa, não tem acostamento, não dá para mim. Ok, você pode fazer uma natação. Não, mas natação para mim não dá, tal, tenho medo de me afogar. Começa a ficar difícil, né? Tem uma desculpa para tudo. Mas tem outros métodos, né? Dá para fazer um monte de coisas. Existem diversos profissionais que vão indicar o melhor método para ti. Só não abandone o princípio por causa do método. Não deu certo com o método, não está praticando o método, você abandona o princípio. Isso serve para as outras áreas da nossa vida cristã. Por exemplo, criação de filhos. A Bíblia nos oferece princípios muito claros. Nossos filhos são herança do Senhor e eles devem ser criados nos caminhos do Senhor. Como você vai fazer isso? Tem diversos métodos. Uma família pode chegar para mim e dizer assim, olha, lá em casa, tudo que é tipo de digital, celular, tal, só depois dos 15 anos, sem choro, assim, tudo bem. Se outra família chegar e dizer para mim, olha, lá em casa depois dos 10 anos já está liberado, tudo bem também, diferentes métodos. Agora, o princípio de criar os filhos no caminho do Senhor deve ser seguido por todas as famílias. Vocês entendem a diferença? Isso é muito importante ter em mente. Da mesma forma, a nossa vida devocional, como nós falamos semana passada, a Bíblia te oferece um princípio e você devemos buscar o Senhor todos os dias. Como você vai fazer isso? Você escolhe, a Bíblia te dá liberdade. Há diversos métodos para você fazer isso. Pode fazer de manhã, de noite, 3 vezes ao dia, como o Daniel fazer, você escolhe. Agora que fique claro, existem métodos bons e existem métodos ruins. Se você escolher um método ruim, nós arcamos com a consequência. Então esse é o primeiro conceito bem importante. Aprenda a diferença entre princípios e métodos. Segundo, entenda que um método não é eterno. Então você pode sair dessa noite dizendo, beleza, eu quero cuidar da minha saúde para a glória de Deus, essa é a minha motivação maior, meu corpo é o templo do Espírito Santo, aí você decide fazer uma caminhada 3 vezes por semana. Aí você começa bem animado, na primeira semana vai e tal, acontece, aí na segunda já 2 vezes por semana só. Aí na terceira, 1 vez por semana. Aí na quarta você já nem caminha mais. O método não é eterno. Se uma coisa não funcionou para ti, busque outro método. Só não abandone o princípio, porque o método não funcionou. A nossa vida deve ser pautada e regida por princípios bíblicos. E se os métodos não derem certo, os métodos são completamente alteráveis. Mas a revelação de Deus, na sua palavra, é inalterável. Os princípios nunca mudam. Mas o método não é eterno. Pode trocar quantas vezes quiser. Terceiro, sonde as reais intenções do teu coração. Isso é muito importante. Cuidar da nossa saúde deve ser para a glória de Deus, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, as nossas motivações podem estar erradas. Você pode ir na academia para a glória de Deus, ou você pode ir na academia para exibir teu corpo. Quais são as reais intenções do teu coração? Isso é bem importante todos nós manter em mente. E por último, eu quero fazer uma aplicação para casais. É fato que o corpo tem uma relação direta num casamento, quando
a Bíblia vai falar nesse sentido, que quando duas pessoas se casam, elas se tornam uma só carne. Então entenda que no mundo todo, existe apenas uma pessoa com o direito de estar insatisfeita com o teu corpo, que é o teu cônjuge. A motivação que uma pessoa casada deveria ter para cuidar do seu corpo é o seu cônjuge, só ela. O que as outras pessoas pensam, pouco importa. Mas o teu cônjuge tem direito. No começo não era assim e tal. Tem direito de estar insatisfeito a partir do momento que se casam. Um tem domínio sobre o corpo do outro. É isso que Paulo vai falar no capítulo 7 de 1 Coríntios. Bom, e para finalizar, eu quero que a gente leia um último texto que se encontra em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o verso 8. Primeira Timóteo, capítulo 4, verso 1 em diante, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveituoso, mas a piedade para tudo é proveituosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Paulo escreve essa carta para um jovem Timóteo, de aproximadamente 30 anos, que estava pastoreando a igreja em Éfeso, e ele oferece diversos conselhos para Timóteo, que estava enfrentando uma série de falsos ensinos, de falsos apóstolos e de pessoas que estavam tentando levar a igreja de Éfeso para outra linha. E aqui Paulo está oferecendo conselhos práticos para Timóteo lidar com isso. E por isso Paulo está apresentando aqui o que Timóteo deveria ter claro em mente, a ênfase que ele deveria ter quando ele precisasse lidar com essas coisas. É isso que Paulo está mostrando. Olha, está tendo um monte de pessoas que estão ensinando que abstinência de alimentos, que casamento não é possível, ensinando várias heresias, e por isso exercita-te pessoalmente na piedade. Para você vencer todas essas coisas, você não vai conseguir conduzir a igreja de uma forma adequada. Para ti não é necessário você ter que ir 5 vezes por semana na academia, mas é necessário você exercitar-te pessoalmente na piedade. Mas em nenhum momento Paulo diz assim: o exercício corporal não aproveita para nada. Não. Para o contexto de Timóteo, era de pouco proveito. Ele não ia vencer as falsas heresias na igreja exercitando-se fisicamente, mas cuidando da sua vida espiritual. O que Paulo está nos ensinando aqui é um equilíbrio entre a nossa vida física e a nossa vida espiritual. As duas estão relacionadas diretamente. O nosso corpo e a nossa alma estão entrelaçados um com o outro. E o cuidado tanto de um quanto o outro conduz uma vida espiritual madura e que glorifica o Senhor. Não acho que você deixar teu corpo jogado para um lado e você só quer orar e tal, ler a Bíblia, só isso é suficiente. Teu corpo tem tudo a ver com a tua vida, porque é uma pessoa constituída de duas partes.
E é isso que Paulo está nos mostrando. Então, irmãos, para algumas pessoas pode ser mais fácil, para outras nem tanto, mas através da ajuda do Espírito Santo, eu e você podemos tomar uma posição em relação à nossa saúde corporal para a glória de Deus. Para a glória de Deus, para que Ele seja glorificado cada dia mais através de nossas vidas. Tem algumas pessoas que talvez já façam isso naturalmente, sem muito esforço, mas lutam com outros pecados. Talvez outras pessoas não façam tão isso naturalmente, mas conseguem vencer outros pecados mais fácil. Essa é a vida cristã. Eu e você devemos sentar, analisar ela conforme a palavra e ver onde nós podemos crescer para a glória de Deus, para que Cristo apareça em nós, para que Cristo apareça em nós, para que a sociedade veja Cristo em nós, em tudo que nós fizermos, não só quando a gente vem no domingo à noite, mas no nosso dia a dia, para a glória do Senhor.